que Deus procura valentes para guerrear as guerras do reino. Primeira característica que Deus procura em um valente forjado por Ele encontra-se no livro de 1 Reis, capítulo 6, do 8 ao 16, do capítulo 8, do 16 ao 24, que faz a narrativa de um camarada conhecido como Eliseu. E esse texto diz que Eliseu orou com fé. Há uma característica que está introduzida em um valente de Deus. Qual? Um valente de Deus precisa orar com fé. Ninguém que quer ser valente, forjado por Deus, que não tem uma vida devocional de oração, não pode ser validado como um valente. Deixa eu começar a pregar para você nesta noite, em poucas palavras. Se você procura se alistar para ser um valente de Deus, você precisa pelo menos ter uma vida devocional de oração. Temos perdido algumas guerras nos dias atuais, porque gastamos muito tempo, gastamos muita saliva tentando argumentar com algumas coisas, quando poderíamos estar orando e falando com o dono da guerra. Você vai perceber no dia atual que as pessoas têm muito conhecimento em inúmeros assuntos que hoje é comentado dentro da nossa sociedade e de maneira abrangente. Você vai perceber que as pessoas têm facilidade para comentar sobre tudo dentro dos nossos dias atuais. Mas, quando fala-se em trabalho de oração, temos uma deficiência muito grande. E você vai perceber que quando falamos no trabalho de oração, sempre temos alguma coisa para argumentar a nossa ausência. Você também vai perceber que o trabalho da oração não é um trabalho chamativo, não é um trabalho atrativo e por vezes não é um trabalho colaborado. Por quê? Porque quando falamos de oração, falamos em romper uma barreira para melhor se relacionar com o dono da vida. E quando nós rompemos uma barreira para melhor se relacionar com o dono da vida, estamos sujeitos a ouvir orientações do dono da vida que vai contrariar as vontades atuais da nossa realidade. Você vai perceber que quando falamos de oração, estamos falando de um relacionamento mais próximo ao dono da vida. E quando falamos de oração, estamos falando de ouvirmos a voz daquele que nos criou e daquele que nos está nos preparando para morar com Ele. Ou seja, quando eu falo de oração e quando eu falo de afinidade com o dono da vida, eu estou sujeito, a primeira coisa, a ouvir coisas que vai contrariar primeiro a vontade que eu tenho. E se tem uma coisa que é complicada com eles, é quando Deus fala alguma coisa que vai contra a nossa vontade, contra a nossa rota. Quer ver uma coisa? Eu tinha muita vontade de cantar, mas não era a vontade de Deus eu cantar, mas eu tinha muita vontade. Tem gente que tem muita vontade no ministério anônimo, só que quando ele vai orar, Deus fala para ele pegar os folhetos e ir para a praça e não ficar no anonimato. Tem muitas pessoas que dizem assim: Senhor, quando ela está orando, a minha vontade de Deus é me formar para que eu possa ir morar do outro lado do continente. E aí a oração talvez do pai da mãe, o investimento do pai da mãe também seja concernente a isso. E ele faz até um incentivo financeiro, gasta o seu tempo, gasta horas orando para que o filho se forme, para que ele faça uma boa faculdade e vá morar no outro continente. Só que teve um dia que ele, determinado a
continua dizendo que entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com o seu Deus no secreto, aí ele vai, ele dobra o joelho, e quando ele começa a falar com Deus, um dos questionamentos dele é o seguinte: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Aí Deus fala: o que eu tenho para você é o altar. Aí ele fala: mas meu pai e minha mãe investiram tanto para que eu fosse morar no outro continente, para que eu tivesse uma excelente formação e posteriormente uma ótima rentabilidade para a melhoria da família. Só que aí eu venho orar e o Senhor fala para mim que o que o Senhor tem para mim é um altar. Contraria um pouco do que eu queria. Eu vou repetir para você neste dia: quando falamos em ser forjados por Deus, por vezes, a primeira característica é alguém que tem uma vida de oração. E por vezes, não querer orar é por saber que ele vai contrariar a minha vontade para aquilo que ele tem. Eliseu orou por fé. E deixa eu liberar uma palavra de Deus para você aqui neste dia, que eu tenho a certeza que há pessoas aqui que vão se aplicar de forma contundente. Eu sei que há pessoas aqui que já têm se preparado para ser valente e forjado por Deus. O dia que você entrar no quarto e orar, acredite numa coisa: se Ele falar, vai acontecer. Se Ele falar que vai fazer alguma coisa, tenha a certeza no seu coração: Ele vai fazer aquilo que Ele falou. Ele deu orou por fé. O valente que manuseia a oração com sinceridade. Você lembra de Moisés na tenda? Quando ele distancia-se do povo para falar com Deus durante um determinado tempo, o que acontece? Ele sobe ao monte para ter uma tratativa com Deus. Só que ao momento que ele sobe, os que ficam embaixo não ficam em adoração, não ficam em espírito. Eles ficam murmurando e criando coisas na sua cabeça referente à saída deles do Egito. Mas Moisés está falando com Deus em cima do monte. E enquanto ele está falando e fazendo tratativa, há uma tarefa que é muito difícil de ser executada nos dias atuais. Qual? Ele vai se distanciar da multidão para falar com Deus. Existe algo fantástico aqui nesta noite e eu gostaria de ser muito contundente na exposição desse sentimento que Deus tratou ao meu coração. Vai haver momentos que vai ser necessário que você se distancie de todos para falar com Deus. Por quê? Porque o barulho da multidão vai interromper aquilo que Ele quer falar com você. Já tentou conversar com alguém, com uma multidão de gente tentando falar com você? Há uma dificuldade imensa de você tentar passar alguma informação para aquela pessoa que está na sua frente e alguém tentando falar com você. Aí Deus prepara esta noite para dizer aos nossos corações, e da maneira que Ele me entregou, eu vou te entregar neste dia. Porque você não tem coragem de distanciar de algumas pessoas que têm atrapalhado você ouvir a voz nítida dele. Passei por isso esses dias e glória a Deus que Deus me permitiu passar por isso. Cheguei ao pastor Jonas e falei: companheiro, eu preciso escapar por minha vida. Eu preciso que o Senhor me socorra. Eu não dou mais conta. Então, pelo amor de Deus, ajuda o teu servo. Porque o teu servo precisa de um tempo para falar com Deus. O que é isso? Covardia?
Falar com Ele a voz precisa criar um distanciamento de algumas pessoas que atrapalham a nitidez da voz. Eu disse que você precisava pegar uns 2 copos de água pelo menos para você. Para ouvir a voz nítida, suave, tranquilizante, a voz que acalma o coração perturbador, a voz que acalma a alma inquieta, a voz que é como um rio que passa entre as pedras, mas traz calma para o coração que está angustiado. É a voz do nosso Jesus. Aí Deus dá algumas orientações para Moisés. Ele recebe algumas orientações, mas tem um detalhe que ele deu. Apesar de ele ter ouvido a voz do Senhor, quando ele está descendo, ele desce meio irado. Aí o que acontece? Ele deixa cair as tábuas do mandamento. Tome cuidado de como você sai da presença do Senhor. Tome muito cuidado de como você vai sair deste culto e o que vai ser falado posterior à porta, depois da bênção apostólica. Temos que tomar cuidado, porque quando estamos diante daquele que é o dono da vida, não podemos sair de qualquer maneira e agirmos como se tivéssemos